porque o que acontece com esse bolo? Eu não vou usar ele hoje. Eu assei ele hoje, eu vou usar ele amanhã, pelo menos, ou mais pra frente. Ele vai ou para a geladeira ou para o freezer, dependendo de quando você for usar esse bolo. Se você for usar esse bolo amanhã, ele vai para a geladeira. Se você for usar esse bolo daqui 2 dias, ele vai para o freezer. Tem muita gente que tem preconceito com bolo congelado. Mas enfim, podia falar aqui horas e provar para vocês que o bolo congelado, na verdade o freezer preserva as propriedades do bolo. Então, peguei o bolo fresquinho, saboroso, bem feito. No freezer, a hora que eu tirar do freezer, ele continua fresco e saboroso. Peguei o bolo velho, mal feito, que não tem gosto. Coloquei no freezer, a hora que eu tirar do freezer, ele vai continuar do mesmo jeito. O freezer preserva as qualidades do bolo. A geladeira nem tanto, tá? Quando coloca na geladeira, se deixar na geladeira 2 dias, aí você já está perdendo qualidade. O que eu vou fazer? Esse bolo tá na geladeira ou no freezer, a assadeira inteira vai estar embalada em plástico filme. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou soltando as laterais, até porque no fundo dessa assadeira a única coisa que eu tenho é o papel manteiga. E aí, eu sei que muita gente aqui acha que bolo que dá para manusear assim, é bolo seco, mas não é que você manuseia com cuidado. Tá? Eu não vou pegar esse bolo simplesmente e levantar que ele quebra. Eu vou usar uma outra assadeira. Pronto. O bolo não quebrou, tá bom? E aí seja gentil, né? É bolo, não precisa ter medo do bolo, mas seja gentil. E aí eu vou tirar o papel manteiga e olha que bolo lindo. Esse bolo, além de gostoso, ele é bonito, ele é úmido. Assim, lógico que aqui vocês não vão conseguir ver, mas coloca a mão, faz aí quando você fizer a receita, põe a mão assim de levinho, você vai ver uma umidade natural desse bolo. Se você embalar esse bolo agora e colocar no freezer, essa umidade natural se mantém. Eu uso essa receita para tudo, para bolo esculpido, para bolo redondo, para bolo quadrado. Não sinto a necessidade de regar com calda. Para mim, para o paladar dos meus clientes, essa umidade aqui que eu falei para vocês, ela já é suficiente. Quer regar com calda? Pode. Só que, né, rega com parcimônia, não é... Né, você não quer que o bolo desmonte, você não quer comprometer a estrutura do bolo, você quer que o bolo fique mais gostoso. Mas antes de começar a regar, experimenta o bolo sem calda, você vai ver. Eu vou fazer rapidamente, porque eu só queria mostrar um pouco da estrutura, né? Falei da receita, falei do buttercream, falei do ganache. Como é que a gente monta esse bolo? Lá fora, eu consigo comprar um papelão como esse, que a gente chama de cake board. Nada mais é que um papelão prensado, né? Assim, igual papelão de caixa de mudança, mas ele vem coberto com esse alumínio, ele é todo, sabe, já vem pronto assim, e eu compro os tamanhos, todos lá os tamanhos são padrão. A gente não faz bolo por quilo, nem faz bolo por peso. 99% das pessoas faz bolo por fatia. Então, um bolo de 20, um bolo de 15, não importa, vai ter sempre o mesmo tamanho, então você já compra isso aqui. Mas a gente não está lá, a gente está aqui, não quero que me liguem e me peçam para mandar, porque fica difícil. Vamos adaptar com produto nacional. O que eu tenho aqui? Uma caixa de papelão de mudança, nunca usada para mudança, tá? É uma caixa limpa. Eu peguei o tamanho que eu queria, a circunferência que eu queria. Esse aqui tem 6 polegadas e aí eu imagino que seja 15 centímetros. Não tenho certeza, mas enfim, pega a medida que você quer. Cortei, porque a caixa que eu estava usando, ela não era tão firme quanto eu gostaria. Eu cortei 2 vezes, colei uma na outra e a parte que vai entrar em contato com o bolo, eu coloquei aquele plástico contact, tá? Impermeabilizei o papelão. Aqui eu não preciso fazer isso porque eu tenho já o alumínio, mas vocês não vão ter, tá? Por que você impermeabiliza? Primeiro porque você não quer o papelão direto em contato com o bolo, e segundo porque a gordura natural do bolo, ela vai entrar no papelão
e ela vai amolecer o papelão, tá? E você também não quer que... Isso aqui é extremamente fundamental para o andar de baixo, e eu vou mostrar por quê, mas para o andar de cima é isso aqui que segura o bolo, tá? Aí eu venho aqui, a parte que está impermeabilizada eu coloco para baixo e venho com uma faquinha e corto, tá bom? Uma coisa que é importante para vocês, eu faço isso sempre, o tempo todo, assim, esses tamanhos são tamanhos padrão. Então eu sei que se eu pegar, esse aqui é de 20, são 8 polegadas. Se eu pegar o de 20 e colocar aqui, depois que eu cortei, eu venho com o de 6 e o de 8. Tô falando em polegadas, tá? E depois, aí eu venho aqui, coloco o de 6 aqui e coloco o de 8 ali. Se dá para fazer numa assadeira desse tamanho, também dá para fazer o de 9, o de 6 e o de 9 polegadas. Você vai me perguntar, Cris, o que eu faço com esses cantinhos? Desperdício. Não acho. Primeiro que você pode dar para o seu filho, para o seu marido, para o seu vizinho, comer, você que já vai experimentar esse bolo vai gostar. Ou então, você vai incorporar o valor desse bolo que você não vai usar no custo do seu bolo. E vai sair mais barato, porque lembra que eu falei que vai assar mais rápido? Lembra que eu falei que vai assar uniforme? E aí o tempo que você não perde tirando rebarba, acertando, isso tudo você está levando em consideração. Então a rebarbinha aqui que perdeu, paciência, infelizmente. Mas não manda para o lixo não, você pode fazer... Você pode dar para comer, dar para o vizinho, faz pavê, faz cake pop, põe no freezer, sabe? Lógico que se você fizer em grande escala que nem eu não consigo mais aproveitar toda a rebarba, mas, poxa, usem, sabe? É um bolo gostoso, ingrediente bom, não vai perder isso não, tá bom? Esse bolo aqui, eu posso, se eu quiser, ele tá lá congeladinho inteiro. Eu posso, se eu quiser, cortar os discos e congelar também. Por que que eu não faço isso? Porque eu nunca sei aquele cliente de última hora se ele vai querer um bolo de 6, um bolo de 8, um bolo de 9, ou enfim, não importa, tá? Vamos supor, você cortou os seus círculos e pode ser quadrado, enfim, cortou o bolo. Poxa, Cris, eu precisava de mais uma camada de bolo redondo e não tive bolo suficiente para fazer um círculo perfeito. Não tem problema. Corta o que você conseguir, pega uma outra rebarba e corta o restante e faz um círculo. O segredo é, quando eu estiver montando, e normalmente lá os meus bolos têm 10 centímetros de altura, eles são bolos de 3 camadas de bolo e 2 camadas de recheio. O ideal é que você não tenha esses círculos com emenda mais de um por bolo, mas às vezes até você consegue, desde que o meu círculo está aqui, a minha emenda está aqui. Se eu colocar outro disco com emenda em cima, essa emenda tem que estar assim, tá bom? Não tem um jeito melhor de explicar, que a não ser que seja intercalado. Por quê? Se você colocar a emenda aqui e a emenda aqui, o bolo abre. Se você colocar a emenda aqui e a emenda aqui, o bolo não abre. Lembra que eu estou usando buttercream de recheio, não estou usando baba de moça, não estou usando recheios muito moles. Se eu estiver usando recheio muito mole, aí eu não vou fazer emenda, tá bom? Aí você tem que ver o que é melhor para você e calcular daí dentro da sua assadeira como é que você vai cortar os discos para não ter muita perda. Uma outra alternativa, vocês viram eu usar o próprio papelão como guia para cortar o bolo. Mas você tem um aro que já é do tamanho que você quer, o aro, eu nem sei se isso aqui vai dar, mas vamos fazer de conta que esse aro é do tamanho do papelão, aí eu venho como se fosse um cortador de biscoito e cortei meu disquinho bem mais rápido. Se ele estiver gelado, você não vai cortar com essa facilidade que eu cortei aqui. Aqui tem luz, aqui está quente. Eu estou mostrando para vocês e eu quero que vocês escutem. Não só vejam, mas escuta a dica. Então, trabalhe com o bolo gelado, vai ser mais fácil para vocês. Pensa, manteiga, né? A manteiga da receita vai endurecer e vai segurar todas as migalhas. Então, vai facilitar muito o seu trabalho, tá? Então, assim, você está vendo que eu estou trabalhando com um bolo bem macio? É porque esse já não está gelado como eu gostaria. Mas também não é impossível de trabalhar
só não é o ideal. Então tá aqui, trabalho uma bailarina, aquele papelão que eu já mencionei. Esse bolo tá cortado no mesmo diâmetro do papelão, mas eu não quero isso. Na verdade, assim, se você fizer um bolo assado numa assadeira normal, alta, ele não encolhe um pouquinho depois que você assa? Aquele encolhimento, na verdade, não é um problema, ele é um benefício. Só que como eu não gosto de assar daquele jeito, eu lá, como eu faço esses tamanhos padronizados sempre muito, eu mandei fazer um aro para cada um. Por exemplo, o meu papelão é de 6 polegadas, eu fiz um aro que é um pouquinho menor do que 6 polegadas. É coisa de meio centímetro a menos, porque eu vou mostrar para vocês como esse meio centímetro vai ajudar na hora de cobrir o bolo. Então, lógico que aqui a gente não tinha os aros e tal, então eu vou fazer, corto só um pouquinho, não precisa cortar muito. O que você quer, na verdade, é que a distância entre o bolo e o papelão seja de mais ou menos entre 3 e 5 milímetros. Se fizer fininho demais, que eu acho que é o erro que eu vejo na maioria das minhas alunas, quando eu insisto, né, para fazer com ganache, aí a aluna vai lá e acredita em mim e começa a fazer. Se ela não prestar atenção nessa separação entre o papelão e o ganache, o que acontece? A camada de ganache fica muito fina e aí o ganache no bolo, o bolo assentou um pouquinho, foi para a temperatura ambiente. Quando você vê, o ganache entrou dentro da massa do bolo e a pasta está colada direto no bolo também. Então, o que vocês veem que vocês chamam de celulite, é isso aqui, gente, é migalha de bolo, tá bom? Se não tiver a migalha coberta, não tem milagre. 2 problemas comuns para vocês, um é a barriga e o outro é quando não fica lisinho perfeito, que eu acho que vocês chamam isso de celulite. O que você vai fazer? Para evitar a barriga, você não vai fazer uma camada grossa de recheio. Quer botar bastante recheio porque você gosta, porque o seu cliente gosta, não tem problema. Faça mais camadas de recheio, faça camadas de bolo mais finas e faça mais camadas de recheio. Aí não tem problema, não quero que você diminua a quantidade de recheio e não quero que o seu bolo fique menos gostoso para não dar barriga. O que a gente quer é aprender a contornar a situação e obter o mesmo resultado perfeito sem perda de qualidade, né? Então, faça camadas finas de bolo, camadas finas de recheio, você pode até colocar mais, e aí o bolo não só vai ficar sem barriga, como ele vai ficar até mais úmido, né? O sabor do recheio vai incorporar melhor, vai ficar até mais gostoso, tá bom? Prestar atenção aqui, não estou falando, mas vocês estão assistindo. Eu cortei um, né? Se eu tivesse o meu aro, eu cortaria todos do mesmo tamanho, mas eu não tenho aro. Vou mandar fazer um aro se eu não tenho? Não precisa mandar fazer o aro. Aprende que você pega um, corta com cuidado, para ele ficar da distância que você quer, e usa aquele bolo mesmo como guia para você cortar os de baixo, ou os de cima, os outros, tá bom? Eu vou cortando aqui, vou limpar isso aqui rapidinho, e aí eu volto para mostrar para vocês como é que eu monto. Eu tô aqui, tô vendo que tem um disquinho aqui, que tá faltando um pedacinho, não tá assim tão ideal, vou colocar ele aqui embaixo. E o mais retinho, mais bonitinho, eu vou deixar em cima. Como é que eu ponho o recheio aqui dentro? Eu podia pegar uma espátula e jogar aqui, espalhar. Não fica reto logo de cara e aí você vai perder tempo, lembra, tempo é dinheiro, você não quer perder tempo. Eu uso um bico perlé. Aqui, o meu é lá de fora, é de uma marca americana, então é o 804 ou 805. Não se atenham a esse detalhe. A marca não é importante. Eu vou explicar por que eu uso, aí você pega daí de casa mesmo. O diâmetro do bico vai ser a altura do seu recheio. Eu gosto de trabalhar com o bolo de uma altura e aí a proporção de bolo para recheio, eu gosto que seja meia camada
nem meia, um pouquinho menos que metade do bolo de recheio. Quando eu estou trabalhando com buttercream, tá aqui, ó, já coloquei o bico aqui dentro. Quando eu estou trabalhando com buttercream, eu posso me dar ao luxo de fazer uma camada mais alta, mas lembra, o buttercream na geladeira, ele endurece e o meu bolo com pasta vai para a geladeira também. Você aí que mora no Nordeste, por exemplo, que é mais quente daqui do que o Sul e tal, assim, não tem milagre, eu não posso te dar todas as dicas, você vai ter que treinar e vai ter que fazer. É mais seguro fazer camadas menores, tá? Mais baixinhas. Aí você usa um bico menorzinho, ou se você for fazer um brigadeiro ou qualquer coisa, e então tenham cuidado nessa hora. Aí o que que eu faço? Eu venho aqui e faço isso. Eu acho lindo ver esse buttercream cheio de sementinhas e tal. E você só vai dar uma alisadinha assim, coisa pouca. Ó, a minha mão tá aqui na bailarina. Coisa pouca, não tirei quase nada do que eu coloquei. Só para quando partir, você não ter a separação entre uma volta e outra. Tá retinho, tá perfeito. Quando eu coloco a outra camada de bolo que também tá retinha, a estrutura do meu bolo continua retinha. E aí dá menos trabalho depois, tá bom? Caso o seu bolo, uma camada tá um pouquinho torta, aí você olha aqui, pega, tá mais alta desse lado, você põe mais alta desse lado, de uma forma que vai ficar retinho na hora que você acabar, tá bom? Bom, tá aqui a minha camadinha de recheio, linda, perfeita. Eu venho aqui e coloco, ó, vamos ver se tem algum ladinho aqui que eu possa fazer o equilíbrio. Acabou. Esse bolo, ele pode ser recheado com ganache também. Pode ser recheado com o que você quiser, na verdade. O importante é você entender a técnica. Feito com buttercream, a vantagem é que como o buttercream é base de merengue e de manteiga, eu pego isso aqui, ponho na geladeira, ele fica duro, porque o bolo tem manteiga, o buttercream tem manteiga, fica durinho. Entendeu? Aí é muito mais fácil de manusear. Mas se você fizer com o ganache, você vai colocar na geladeira também. Ele vai demorar um pouquinho mais, porque o ganache demora um pouquinho mais para endurecer. Se você usar brigadeiro, eu faço lá brigadeiro branco, o canadense adora. Eu vendo lá com o nome de bem casado, eu nem traduzi porque o canadense adora. Eu uso a manga também, tá? É mais difícil, aperto bem, mas eu gosto porque fica sempre a mesma altura de recheio. Eu vou levar esse bolo para a geladeira por um pouquinho. Quando o buttercream estiver já durinho, eu volto para mostrar para vocês como é